As autoridades da Indonésia retomam os trabalhos para o resgate do corpo da brasileira que morreu depois de cair na trilha do vulcão Monte Rinjani. A morte de Juliana Marins foi constatada ontem, quase 90 horas depois do acidente ocorrido no último sábado. Jovem de 26 anos, natural de Niterói, viajava sozinha pela Ásia desde fevereiro num mochilão, que terminou da forma mais trágica possível. Informações ao vivo com Vinícius Calisto. Quais são as últimas? Calisto, bom dia. Bom dia, Megali, a você, a Carla, a Sheila e a todos que nos acompanham. Pois é, já o governo da Indonésia dando início, então, para a retirada do corpo da Juliana, ali do ponto onde ela foi encontrada, ela que caiu a 650 metros de distância, né, do ponto onde ela caiu, né, ela foi encontrada a 650 metros, então, a partir dali, então, já estão começando a retirar o corpo dela, ela que, como você falou, caiu nessa trilha na madrugada de sábado, noite de sexta-feira aqui no Brasil, madrugada lá na Indonésia, e teve a morte confirmada ontem, na manhã de ontem. E agora, ali na ilha de Lombok, nas redes sociais, o pai dela publicou, né, uma foto dela, homenagem, também com um trecho da música Pedaço de Mim, do Chico Buarque, se despedindo da filha. Fez uma postagem agora, há uma hora atrás também, desejando que ela tenha um bom descanso também. E agora as investigações ficam a cargo da polícia local lá na Indonésia. A gente lembra que a família reclamou da demora dela ter sido abandonada pelo guia durante essa trilha. No segundo dia de trilha, segundo o guia, para a polícia local, ele deu um depoimento informando que tinha combinado de encontrá-la um pouco mais à frente e estranhou a demora dela quando o grupo parou e que teria voltado, e quando voltou, ela já tinha caído. Então o guia, nesse depoimento, a Polícia Civil afirmou que aí sim começou os esforços pelo resgate, coisa que não só a família reclama da demora, mas como toda a comunidade, né? O pessoal reclamando muito, condenando muito essa demora no resgate à Juliana. E claro, fomos atrás de especialistas também para falar a respeito do que pode ter acontecido de errado desde o início dessa trilha, não só no momento em que a Juliana caiu. Conversamos com Gustavo Roybert, ele que é guia profissional. Ele fala que já começou errado na trilha quando uma trilha tão complexa como a do vulcão de Rinjani, com 3.700 metros de altitude, só ter um guia. Ele explica que pelo menos podia ter dois, um para acompanhar o grupo e outro para ter ficado com a Juliana no momento em que ela pediu para descansar. Temos a palavra dele. O que seria o correto naquela situação em que ela estava? Ela ficou muito cansada, ela não conseguia ir, então já começa o erro de ser uma trilha muito complexa que aparentemente tinha um único guia levando o grupo, né? Porque o guia resolveu acompanhar o grupo que estava indo em vez de ficar com a brasileira. Correto seria, para uma trilha complexa dessa, pelo menos 2 guias para que um pudesse ficar com a brasileira. Além disso, pessoal, ele também fala da responsabilidade. Ele acredita que quem deve assumir agora essa responsabilidade é a empresa também, junto com o Parque Nacional do Monte Rinjani. Ele também fala sobre isso. Eu já fiz um turismo na Guatemala para subir um vulcão. É extremamente complexo, você chega bem na beira, o terreno é muito ruim porque ele é feito de restos de erupção, então são pedrinhas, teu pé vai afundando na pedrinha. Eu, inclusive, caí e me machuquei na volta. A responsabilidade ela é integralmente da agência receptiva e também do guia de turismo que está acompanhando. A gente também conversou com um especialista em gerenciamento de riscos, o Gerardo Portela, que falou que é preciso ser feito, pessoal, uma análise de risco para avaliar todo tipo de esporte, independentemente se ele vai ser feito para área profissional ou para a área de recreação. Ele também falou sobre esses cuidados. É um local cujo terreno, na verdade, é um conjunto de particulados compactados, acumulados ao longo de séculos de cinza. Além disso, a topografia do local é muito atípica, porque esse acumular de cinzas também acaba caracterizando ali penhascos, precipícios, totalmente, entre aspas, lubrificados por esse pó que é escorregadio de cinzas. Bom, a gente lembra então que ali no local, segundo a própria imprensa da Indonésia, Juliana é a 6ª pessoa a morrer desde 2021, ali na área do Monte Rinjani. Outras 5 pessoas, incluindo até escaladores profissionais, morreram em diferentes trilhas ali
feitas no parque, então agora já o governo da Indonésia em contato também com o governo brasileiro para poder retirar o corpo da brasileira dali, para que sejam feitos então os trâmites para o sepultamento, o corpo ser trazido para cá, para o Brasil. A gente também está acompanhando as redes sociais, tanto do resgate que a família fez, como também a do pai, nessa tragédia que aconteceu com a brasileira niteroense de 26 anos. Uma tragédia, uma tristeza para essa família, toda a nossa solidariedade nesse momento de dor. Tem muita coisa aí sobre a qual a gente pode e deve falar. Calixto estava falando sobre a quantidade de acidentes que já aconteceram nessa área. 8 pessoas morreram, 180 sofreram acidentes desde 2020 nesse Parque Nacional da Indonésia, onde a Juliana acabou sendo encontrada morta. Então é um número bastante expressivo, né? Quando você considerar 8 mortes no intervalo de 5 anos, 180 pessoas que sofreram acidentes, é uma área que demanda uma atenção e uma especialização da parte de guias e de agências que lá operam. Essa é uma questão importante. A atuação desse guia. Houve falhas nesse comportamento? Nos parece que sim, por todas as informações de que dispomos até aqui. Ela foi deixada para trás numa situação em que ela pediu para descansar. Tem toda uma dificuldade envolvida. A Carlinha estava falando aqui fora do ar. Juliana, uma pessoa jovem, saudável, aparentemente habituada a esse tipo de viagem, de aventura. E ainda assim pediu para parar e foi deixada para trás. Isso não pode acontecer quando você tem um guia ali à frente com essas pessoas que não têm a experiência dele para fazerem isso sozinhas, tanto que contratam uma agência, contratam uma operadora, contratam um guia exatamente para que não sejam deixadas sozinhas num espaço como esse. Autoridades da Indonésia disseram que houve uma demora de 8 horas para que fossem acionadas por esse guia. O que em nada também deve isentar o governo da Indonésia se houve algum erro nas tentativas de resgate. Essa é uma outra apuração necessária. O que as autoridades dizem é que todos os esforços foram empenhados, mas que muitos fatores podem ter atrapalhado as equipes de resgate na Indonésia, como nos contou mesmo o capitão do Corpo de Bombeiros de São Paulo, que trabalha inclusive com situações que representam esse tipo de risco, o capitão Carol Burunzician. Capitã, vamos lá ouvir. A gente gostaria de poder chegar na ocorrência do jeito que a gente chegar e já ir acessar a vítima, mas a gente não pode colocar as equipes em risco, porque existem os riscos do local e as pessoas acham que todo mundo conhece todas as partes, mas não é verdade. O terreno ele tem que ser estudado, as equipes que chegam no local como esse têm que analisar o tipo de solo, o tipo de ar, se tem condição de entrar sem nenhum equipamento respiratório, equipamento de proteção diverso. Então, precisa ser montada uma operação calculada para que outros bombeiros, outros socorristas não sejam vítimas também. Especialista em segurança de atividades ao ar livre, Marcos Padilha destaca a importância de se estar acompanhado por profissionais que conheçam as trilhas. É muito importante que as pessoas entendam isso. Quando você vai para lugares onde você não conhece e você não tem conhecimento técnico, é importante você procurar empresas especializadas para fazer esse tipo de atividade. A gente tem no Brasil algumas normas voltadas para o turismo de aventura, que são preconizadas um guia para cada 5 ou 6 pessoas, de acordo com a atividade que está sendo desenvolvida. E veja como é importante olhar para tudo isso quando se faz uma escolha por uma viagem como essa, né? Se você tem vontade de fazer uma viagem do tipo, com passeios de aventura, é fundamental procurar uma agência séria, com guias capacitados que possam acompanhar. E fazer uma escolha. Será que é isso mesmo que eu quero fazer? Né? Minha saúde tá bacana, eu tô íntegro para fazer um passeio como esse, eu vou aguentar. Acho que é legal que a gente faça essa reflexão também antes de fazer escolhas de viagens de aventura, que podem ser muito legais, podem ser lindas, podem ser experiências incríveis, mas que carregam uma dezena aí de riscos pelo menos, né? E dá para perceber também que o tempo foi crucial para que ela foi determinante para que ela não fosse resgatada. Por que eu digo isso? A gente tem números para comprovar. Quando o drone localizou, aquele drone do turista que estava na guia, estava junto com o mesmo grupo, localizou a Juliana ainda se movendo, ela estava a 150, menos de 200 metros da trilha.
Quando o segundo drone, com aquela câmera de calor, conseguiu localizar, e aí já das autoridades e já do resgate conseguiu localizar, ela já estava a mais de 400 metros, quer dizer, ela foi deslizando, ela foi caindo. Com o tempo, o resgate ele se tornou mais difícil, porque o terreno acaba provocando esse tipo de ação. E agora, em que o corpo foi localizado, ela já está a mais de 600 metros. Quer dizer, se isso tivesse sido feito com antecedência, claro que a gente está falando sobre todas as condições climáticas e as dificuldades de aproximação, mas se esse esforço tivesse sido feito antes, teria sido menos difícil, menos complicado, pelo menos acessar o local onde ela está, né? E de onde ela vai ser tirada, e vai ser tirada sem vida, e nossos sentimentos à família. O Cícero, nosso ouvinte, assim como outros tantos, estão perguntando aqui sobre a utilização de helicópteros. Eles também foram utilizados, porém, com muita dificuldade de sobrevoo. Então, houve muitas restrições para a realização de operação com helicóptero, exatamente por causa da visibilidade, não tinha teto, estava tudo uma neblina muito forte, então não havia possibilidade de fazer isso.